Oi, galera, beleza? Hoje vamos sair um pouco da loteca e falar de uma outra modalidade que é a Mega Sena, do qual esse aplicativo aqui também cobre. Bom, esse aplicativo aqui, ele é um aplicativo de localizar bolões oficiais da Caixa. Então, o objetivo principal dele é esse: a gente usar determinados filtros para poder achar os melhores bolões que são bolões oficiais da Caixa. Então vamos lá. Uma das funcionalidades desse aplicativo, no caso aqui da Mega Sena e de outras loterias numéricas, ele possui uma funcionalidade que pode mostrar o ranking dos últimos números que mais saíram. Então vamos verificar essa função. Eu vou clicar aqui. Como funciona esse ranking? Ele pega a partir do último concurso, então ele vai contando para trás dos concursos anteriores, até achar um concurso, até chegar em um concurso no qual todos os números da Mega Sena tenham aparecido pelo menos uma vez. No caso aqui, só para mostrar aqui, ó, temos aqui o último número aqui da lista, que é o número 42. Ele apareceu uma vez. Então, quando o aplicativo detecta que todos os números saíram pelo menos uma vez, então ele fecha esse ciclo. Então, voltando aqui, vemos que dentro dos últimos 51 concursos, esses 51 concursos são a quantidade de concursos que fecha todos os números, em que apareceram todos os números pelo menos uma vez. Então aqui ele foi do concurso 2887, que foi o último, e foi contando até o concurso 2837, que fechou 51 concursos, tá? No caso, como é inclusivo, porque 2887 menos 23, menos 2837 daria 50. Mas como é inclusivo, então o número 2887 também conta. Então são os últimos 51 concursos. Analisando aqui os dados, a gente vê o primeiro número aqui, o número 5, ele possui 13 repetições e não aparece a 3. Esse, no caso, é o líder, é o número, é a dezena que mais saiu dentro desses 51 concursos. Então, essa dezena teve 13 repetições, a que está liderando. Então, vamos montar uma determinada estratégia. Vamos usar um pouco de probabilidade. Se esse número aqui é o número que mais saiu, provavelmente ele não vai sair no próximo. Claro que não existe garantias, mas vamos botar uma probabilidade que ele não vai sair no próximo, devido a ele ter saído bastante. Então a gente já pode isolar ele, vamos desconsiderar ele. Analisando o próximo número, 56, e o número 15, eles saíram 10 vezes. Quer dizer, é os que estão em segundo lugar. Poderia colocar, poderia, né? Seria uma estratégia de cada um. Cada um tem a sua subjetividade de escolher as melhores estratégias. Eu vou desconsiderar esses três números aqui, porque saíram bastante, tá? Então vamos isolá-los, vamos colocar como se fosse uma certeza que eles não irão sair, tá? Claro que é uma certeza condicional, porque nada garante que eles não vão sair, mas vamos colocar com uma 100% de certeza de forma condicional. Enfim. Então, vamos começar a analisar a partir dos próximos números. A gente pode pegar aqui o número 4. Vamos pegar aqui esse número 4. Ele não aparece há 13 concursos. E teve até um bom número de repetições, que teve 8 repetições. Ele já apareceu 8 vezes. Lembrando, esse número de repetições não é o total, desde que foi lançada a Mega Sena, não. É o número de repetições dos últimos 51 concursos, tá? Então ele apareceu 8 vezes.
a gente pode meio que definir que ele possa sair no próximo. Ele e o número de baixo aqui, o 17. Tá? Então aqui é só uma estratégia. Vamos marcá-los aqui, 4 e 17. Eu vou, na minha estratégia aqui, eu vou selecionar 10 números, ok? Eu vou selecionar 10 números. Aí já já eu explico o porquê desses 10 números. Vamos pegar mais alguns aqui. Vamos pegar o número 40 e 43, pode ser, tá? Ele tem 7 repetições e tem 4 concursos que eles não saíram. Vamos pegar também 40 e 43, certo? Vamos pegar mais alguns, já temos 4. O número 1 e o número 49. Vamos pegar mais esses dois aqui. São 6 repetições e não aparece a 4 e 5 concursos. O número 1 e o número 49. 49, então temos 6 números selecionados. Faltam 4. Vamos pegar um lá do final da lista. Vamos pegar um número aqui que já está um bom tempo sem aparecer. Olha só, o número 42 aqui está 50 concursos sem aparecer. Tem uma chance grande, né, de aparecer, vamos dizer assim. 50, não aparecem 50 concursos. Vamos pegar ele e esse número de cima aqui, o 42 e o 58. 42 e 58. Aí faltam mais dois aqui para fechar os 10 números. Vamos pegar no meio da tabela aqui. 32 e o 6. 32 não aparece a 11 e o 6 não aparece a 12. Vamos pegar esses dois para fechar. O 6 e o 32. Ok, temos 10 números. Por que 10 números? A gente vai mandar pesquisar os bolões. Se ele achar um bolão que já tenha esses 10 números, beleza, já fecha aqui. Caso não apareça, a gente tem algumas opções aqui. Então vamos mandar procurar. A primeira procura vai ser exatamente os 10 números, se algum bolão tenha exatamente esses 10 números. Não encontrou ninguém. Beleza, não encontrou ninguém. Beleza, como não encontrou ninguém, a gente tem algumas opções. Se a gente marcar essas opções aqui de baixo aqui, elas significam que ele pode errar uma das dezenas. Então ele pode procurar bolões que em vez de ter 10 números, ele possua 9 desses números, tá? Ou seja, ele vai facilitar um pouco. Então vamos mandar procurar. Não achou ninguém. Ninguém tem 9 desses números. Número 2. Então, ele pode ter 2 erros. Ninguém também. 3. 3 erros. Ninguém. E 4 erros. A gente vê que ele já acha alguns. Tá? Ele já achou alguns aí. Então temos aqui o primeiro bolão, a lotérica Metrópole. Ela é um bolão de 100 cotas, 100 cotas, valor de R$ 41. Do lado direito aqui, a gente pode ver que é um bolão de 9 números, são 9 dezenas. Dentro dessas 9 dezenas, irá ter 6 números dos quais a gente pediu no filtro, na nossa matriz. Então, ele contém 6 números. O mesmo para os bolões de baixo. O segundo aqui, o caminho da sorte. O caminho da sorte, que já é 13 cotas.
já é um bolão um pouco menor, tá? De R$ 13. Ele já é um bolão de 7 números, é um pouco menor, 7 números. Dentro desses 7 números possuem os 6 que a gente selecionou. Aí tem de baixo aqui, que é apenas uma repetição aqui. Então o quarto aqui, o quarto bolão, a Unidas Loterias, já é um bolão de 7, ele possui 7 dezenas. Um dos jogos, tá? Um dos jogos tem 7 dezenas. As 7 dezenas possuem nossos 6 números, os 6 entre 10, tá? O segundo aqui e o último aqui, a União de Jogos, de R$ 45, ele já é um bolão que possui oito números, possui jogos de 8 números cada. Dentro desses 8 está os 6 números dentro dos 10 lá que a gente selecionou. Então, esse aplicativo ele funciona dessa forma, tá? Isso te ajuda, porque muitas vezes você quer apostar em determinados números que por algum motivo de estratégia ou de pensamento, ou que você tenha sonhado, ou qualquer motivo que seja, você quer determinados números. E para procurar pelo sistema da própria caixa, ele é um pouco demorado, ele é meio complicado ali, porque ele não aparece os números em combinação única, eles não aparecem juntos, eles aparecem meio separados. Então, às vezes dentro do mesmo bolão eles estão meio separados ali, tá? E às vezes você quer eles juntos. Então esse aplicativo tem esse diferencial em relação ao aplicativo da Caixa, em relação ao sistema oficial da Caixa. Esse aplicativo aqui ele encontra os bolões com os números juntos, ok? Aí é aquela coisa, cada um vai ter a sua estratégia. Essa estratégia você vai aplicar no ranqueamento dos números. Aí você vai usar a estratégia que você achar melhor. Tá? Eu poderia ter marcado que o número 5, o número que mais saiu, ele não aparece a 3, tem 3 concursos que não aparece, vai que ele aparece de novo, né? Por ter o seu que está liderando. Essa quantidade de concursos aqui, que está dizendo aqui, últimos 51, ela é variável, ok? Da próxima vez que, ao analisar o próximo concurso, após sair o resultado e ele for conferir aqui os resultados dos últimos, esse número aqui ele vai variar. Tá? Não é obrigatório ser 51 concursos. Às vezes pode cair para 40, às vezes pode ter mais. Às vezes tem um número, às vezes pode ter um número aí que não aparece a 300 concursos, tá? Isso é só uma hipérbole, claro. Que acho que não vai ter um número que não vai ficar tanto tempo assim sem aparecer. Mas, como um exagero, digamos que o número não apareça a 300 concursos. Então aqui ele iria mostrar os últimos 300 concursos, tá? Para poder encaixar todos os números, tá? Então esse número aqui ele varia. Enfim, a estratégia, ninguém, como é sorte total, não é igual a loteca, não é igual a loteria esportiva, que você ainda tem uma certa margem de análise ali, tá? Não é 100% sorte. Já número não tem como ter essa análise, tá? Dizer que é 100% sorte. Algumas coisas acontecem, né? Se você jogar, sei lá, 5 moedas pro alto e as 5 caírem do mesmo lado, a chance da sexta moeda cair do outro lado é grande, né? A probabilidade é maior do que. Quer dizer, não é maior, tá? A probabilidade é a mesma, claro. Mas aí cai a tal da probabilidade condicional, tá? Então, matematicamente, também temos a lei também temos a probabilidade condicional. E fora isso, também tem uma certa teoria do universo aí, que é uma teoria do equilíbrio, que se você jogar 20 moedas pro alto, a tendência é cair 10 de cada lado, ou próximo a isso. Cair 11 de um lado e 9 do outro lado. Ou 12 de um lado e 12 de um lado e 8 do outro lado. Dificilmente vai cair 17 para um lado e 3 do outro.
né? Por quê? Porque tem uma certa teoria do equilíbrio. Essa teoria do equilíbrio, ela pode acontecer também com os números, tá? Óbvio que já é uma questão mais mística, tá? Não tem nada que comprove isso. Mas existe, é visível que na natureza existe uma certa lei de equilíbrio das coisas. Então pode ser que se você tentar equilibrar determinados números, por exemplo aqui, o número 5, se esse número sair mais, sei lá, mais 10 vezes seguidas, o número 5, então ele teria 23 repetições contra 10 do segundo colocado. Seria um exagero, tá? Um exagero muito alto. Por isso que, analisando essa lei do equilíbrio, dá para meio que deduzir, entre aspas, que o número 5 não saia por enquanto, tá? Por um certo limite. Embora também os fatos digam que ele é o número que mais saiu, o que significa também que ele ainda pode continuar saindo, mas talvez não no próximo concurso. Enfim, nada é 100% certeza quando se fala de probabilidade numérica, tá? Nada é 100% de certeza. Tudo pode acontecer, inclusive pode sair o último número aqui que a gente selecionou, ou um dos outros aqui, o 21 pode sair também, ou o próprio 45, que são os números que só possuem uma repetição, tá? Tudo pode acontecer, nada é 100% de certeza. Beleza? Então a estratégia é de cada um, tá? É a opinião de cada um, vai do íntimo aí de cada um, como montar suas melhores estratégias. A minha própria estratégia pessoal também não seria essa que eu fiz no vídeo aqui. Como é só uma demonstração aqui, então eu peguei alguns números aqui, inclusive os números de baixo aqui, mas a minha estratégia pessoal não seria essa aqui, seria uns 50% aqui daquilo que eu montei aqui. Beleza? Então é isso daí. Eu vou estar botando na descrição o link desse aplicativo. Ele possui versão para Android e versão para iPhone. Ele tem um custo não muito caro, tá? É um preço de R$ 10 só. É um preço meio simbólico, tá? É possível usar, no caso do Android, é possível usar esse aplicativo sem a necessidade de pagar para você poder testar algumas funcionalidades. Claro que se você quiser usar ele completo, aí você tem que pagar, tá? No caso do iPhone, do iPhone, ele não tem a opção de. Quer dizer, o que eu quis dizer de opção aí, no caso do Android, são anúncios, tá? Ele tem alguns anúncios, não é o anúncio do tipo que pula a cada 20 segundos, não, tá? Ele é um anúncio que, se você clicar em determinados botões, ele vai te perguntar se você quer ou não ver o anúncio, tá? Então, meu anúncio não vai do nada aparecer na sua cara. Você tem a opção de rejeitar ele ou de aceitar, tá? Porque eu também tenho que focar no usuário, tá? Embora eu seja desenvolvedor, então a gente também tem que focar no usuário. Eu, como usuário, não gosto de um aplicativo que fica a cada 10 segundos aparecendo anúncio, tá? Então, ele só vai aparecer anúncio quando você clicar em determinadas funções. No caso do iPhone, não tem anúncio. Algumas funções possuem limitação lá, algumas funções são limitadas. Se você quiser pagar, aí você vai ter liberado o acesso completo. Beleza? Então é isso aí. Valeu.